Oi gente, voltei e no vídeo de hoje nós conversaremos sobre os livros recebidos em parceria com a editora Rua do Sabão. E eu vou aproveitar para resgatar a memória daqueles livros que eu já mencionei aqui no canal, tanto em vídeos de listas como em vídeos de resenhas. Para você que chegou agora e de repente ainda não ouviu falar da editora Rua do Sabão, inclusive eu recebi comentários como esses, tanto aqui como lá no meu Instagram, de pessoas curiosas, querendo saber um pouco mais, dizendo que nunca tinham ouvido falar, e eu decidi fazer esse vídeo para atualizar vocês. E antes disso, eu quero trazer para vocês também uma excelente notícia. Agora eu tenho o meu link de associada da Amazon, então todos os livros que eu mencionar aqui no canal, você pode clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo, lá no site da Amazon, e comprar não só livros, gente, tá? Você pode comprar o que você quiser, qualquer coisa. O interessante é que você clique no meu link, porque clicando no meu link e efetuando uma compra, você não paga nada mais por isso e ainda contribui com o Viva Livros. É uma notícia muito boa, na verdade, para a gente começar 2023 em grande estilo. E foi assim, gente, a editora Rua do Sabão foi uma editora que eu descobri por acaso. Eu queria muito ler O Amigo Perdido, os livros com resenha, vou deixar os links das resenhas aqui embaixo, então não vou demorar muito falando sobre eles, tá bom? Vocês vão lá conferir as resenhas depois, para esse vídeo não ficar, né, muito arrastado, muito demorado, tá bom? Eu queria muito, gente, ler O Amigo Perdido. Nossa, eu queria muito ler O Amigo Perdido, porque eu já tinha ouvido falar sobre esse livro, eu já tinha visto uma resenha, eu falei, nossa, eu amei a temática, essa história, não, eu quero ler esse livro. E nem tinha prestado atenção na editora, foi assim, Um Amigo Perdido, eu queria saber do livro. Eu não tinha percebido. Então eu comecei a prestar atenção, eu falei, gente, qual é a editora que publicou esse livro? Aí eu descobri, Rua do Sabão. Descobri o Instagram da editora, parti pro Instagram da editora. Chegando lá, gente, eu descobri muitos outros livros que também me atraíram, me chamaram a atenção. Aí iniciou-se essa grata oportunidade da parceria. Eu li O Amigo Perdido, me apaixonei, gente. Uma história sobre amizade, é aquilo que eu falei, não vou demorar muito falando, mas é uma história sobre amizade, uma história, assim, um contexto histórico também, até porque é um livro leitura obrigatória nas escolas holandesas, então você tem assim um contexto histórico das ilhas holandesas, do período dos colonizadores. É uma história assim, muito interessante e retrata a amizade de dois meninos, amigos de infância. Eles cresceram ali dentro desse contexto, um é filho dos patrões, um é filho dos empregados. Então a gente tem toda essa questão das classes sociais, da amizade, dos dilemas, questões políticas, questões sociais. Apesar de ser um livro curtinho, gente, é aquele livro, sabe, os melhores perfumes vêm em pequenos frascos? Então, é isso. É um livro, assim, muito gostoso de ler. E aí, acabei lendo O Guardião de Nomes, de Leonardo Garzaro, que é literatura brasileira, que aborda essa questão da temática sobre a atividade mais antiga, né, que é a arte de nomear. E aqui nós temos esse guardião de nomes que ele é responsável não só por nomear pessoas, mas ele nomeia ruas, prédios, cidades, logradouros, enfim, ele tem a capacidade de dar nomes e ele assumiu essa responsabilidade dentro de um contexto pessoal muito complicado, porque a gente tem aqui uma tragédia, a gente tem uma situação pessoal de alguém que não tem nome e vai se tornar o guardião de nomes. Então a gente tem a questão desse poder que ele tem, ao mesmo tempo as responsabilidades que pesam nos seus ombros. Enfim, é uma história muito poderosa, é um livro um pouquinho mais grosso, gente, mas com uma temática muito importante. Tanto O Amigo Perdido quanto O Guardião de Nomes eu li, eu amei, são livros extremamente interessantes. Esse livro aqui já tem assim a narrativa um pouco mais densa, precisa de um pouco mais de atenção, mas é um livro igualmente interessante. Daí, gente, eu li tudo o que ainda é. Olha só, da curiosidade de um livro, eu descobri uma infinidade de leituras, e aqui a gente tem também literatura brasileira, que é o do Davi Capelato, e nós temos uma espécie de
eu diria, saga familiar com mistura de comédia romântica, porque você vai rir, você vai se emocionar. A gente tem um personagem principal aqui que começa o livro desempregado, muito preocupado com os títulos, e você vai passar raiva com esse personagem principal, porque eu queria entrar no livro e pegar esse personagem principal, mas você vai se divertir porque tem um asilo cheio de velhinhos e histórias inusitadas e muita coisa acontecendo. É um pequeno calhamaço também, gente, mas eu amei. Olha, gente, são todos páginas amareladas, todos, olha, mesmo padrão de diagramação. Tá vendo? Eu risquei meu livro todo, gente. São edições lindíssimas, assim, top demais, gente. São histórias extremamente incríveis. Tô já a mais da metade de Caráter, que também é literatura holandesa, romance de pai e filho, de Ferdinand Botherwijk. É um nome complicado, se eu errei, me perdoem. E a gente tem aqui, no começo da história, uma mãe, uma mulher forte, determinada, que engravidou, teve um caso com o patrão e engravidou, e aí ela saiu daquela casa onde ela trabalhava, porque ela disse que o filho dela não teria pai, teria só mãe, ela ia criar o filho, e aquela coisa toda, né, de mulher forte. Ela não suportava a ideia de mulherzinhas. Ela vai falar aqui no livro, né, sobre as mulherzinhas fracas, que se deixam dominar, que não têm sonhos, ambições. E ela falou, não, eu vou criar meu filho, e a gente vai ter aqui esse filho encontrando esse pai futuramente, e uma crise familiar, porque são 3 pessoas extremamente complicadas, tanto a Joba, quanto o senhor, o jovem Catadrufe, que é o filho dela, quanto o pai desse menino, deixa eu recapitular o nome dele, o Dreverhaven. A gente só dá um nome difícil. É assim, um trava-língua atrás do outro. Mas enfim, gente, eu tô gostando muito também de ler esse livro. Também é clássico. Também é leitura obrigatória nas escolas e universidades holandesas. Então a gente tem aqui a história dessa família. Sabe? Uma história sobre disciplina, sobre caráter. Porque essa temática ela vai estar o tempo todo nas entrelinhas, sabe? Sobre o caráter de agir, de ser, de fazer, de se portar, de ser homem, de ser mulher, de ter postura, de ter atitude, de assumir responsabilidades. Então, o tempo todo a gente vai estar vendo essa temática do caráter, da história do pai e filho, com essa mãe, essa mulher forte ali, muito determinada, muito senhora de si, muito cheia de expectativas e decisões sobre a vida, sobre o futuro, sobre quem ela é. Apesar de ser uma mulher pobre, da classe trabalhadora, mas ela tem essa força dentro dela. Então, eu li do Amigo Perdido, que era o que eu queria ler, eu já li 3 e já estou terminando o 4. E chegou aqui em casa, gente, essa semana, A Escória da Terra. Nós temos aqui Arthur Koestler. Nós temos aqui, gente, um contexto no verão de 1940, quando a França declara guerra à Alemanha nazista. O Pacto Germano-Soviético, a Rússia soviética, a gente tem todo esse pano de fundo, todo esse contexto histórico, quando o exército francês se organiza na linha Maginot, os países começam a se dividir entre aliados e o eixo. A gente está dentro desse contexto da Primeira Guerra Mundial, ali, período da Rússia, quando o Arthur, que já era escritor, estava escrevendo um romance, ele fica sabendo de todo esse contexto, de tudo que está acontecendo, e ele decide se voluntariar como um soldado. Então a gente tem esse contexto, só que quando ele chega em Paris, ele descobre que ele é um homem marcado, que o seu vizinho, que também é estrangeiro, já foi preso. Centenas de outros estrangeiros estão sendo aprisionados também em campos de internação, enquanto o governo decide o que vai acontecer com essas pessoas. Nesse cenário, começa a invasão alemã, que ganha terreno muito mais depressa do que o previsto pelos estrategistas militares, e valendo-se da sorte e dos amigos, Arthur Koestler escapa do destino de muitos dos refugiados que foram entregues pelos franceses aos nazistas para serem torturados e executados. A gente tem aqui um relato autobiográfico numa edição, gente, lindíssima,
Um livro, assim, extremamente importante. Olha os detalhes, gente, dessa edição. Maravilhosa. Olha o Arthur. A gente tem aqui um prefácio, gente, texto de apresentação, um prefácio, trazendo pra gente algumas notas biográficas, alguns detalhes, fora desse contexto da guerra dos anos de 1940, da França. Fora isso, vai trazer pra gente, esse prefácio, essa nota inicial aqui, vai trazer pra gente informações sobre a vida do autor, que é um tanto complicada, gente. A gente tem aqui uma pessoa muito complicada, uma história de vida, cheia de altos e baixos, cheia de reviravolta. Não é um livro nem curto, nem muito grande, mas é um livro, assim, gostoso de ler, porque a gente tem uma diagramação boa, a gente tem folhas amareladas. Olha a mancha, gente. A gente tem notas de rodapé. É uma leitura, assim, me deixou muito curiosa. É intrigante, gente. Essa temática autobiográfica da guerra e todo esse contexto me deixou muito curiosa. Tá aqui o primeiro recebido. O próximo livro recebido, gente, é um livro com contexto na ditadura militar uruguaiana dos anos ali de 1970, mais ou menos. Nós temos a história de dois personagens. É o Maurício Rosenkoff, ele é dramaturgo, romancista, poeta e jornalista, e também de Eleutério Fernandes Huidobro, o Nacho. Ele foi político, jornalista, escritor e guerrilheiro uruguaio. Então nós temos aqui, vou mostrar para vocês, olha, a história desses dois homens, esse contexto da ditadura militar uruguaiana, e eu estou falando de Memórias do Calabouço. Gente, eu fiquei muito curiosa com essa temática. Ouve-se falar muito pouco desse período da história. Fala-se da guerra, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, falam-se de algumas outras questões da história, mas esse período da ditadura militar uruguaiana na literatura, se tem, eu ainda não tive o privilégio de encontrar. Então, quando eu vi esse livro, eu fiquei muito curiosa. Fora, gente, que a edição ele é um pouco mais fino, mas é igualmente lindíssima. Mesmo padrão, gente. Folhas amareladas, de diagramação, o espaçamento, a mancha. Mas olha o detalhe dessa capa, gente. É isso que eu quero mostrar para vocês. Que edição lindíssima. Olha, que capa linda, gente. Que contracapa. Eu gosto muito dessa questão dos detalhes, gente. Eu acho que enriquece e muito a narrativa, a edição em si. Você pegar um livro com detalhes, sabe? Com essa riqueza de cores, sei lá, dá prazer à leitura, gente. Eu gosto de uma edição caprichada, de uma edição bonita. E essa edição está igualmente lindíssima. Gente, nós temos aqui esse contexto histórico e não há muito o que falar, porque são esses dois personagens, a família deles e a história do que estava acontecendo, prisão, tortura, a gente já sabe, não há muito o que dizer, mas é um livro extremamente interessante, gente, pelo que eu já li aqui do prefácio, porque eu sou dessas, pelo que eu já pesquisei, é interessantíssimo, gente. O próximo livro recebido é de Linda Bostrom Kausgaard. Bem-vinda à América. Eu recebi 2 livros da Linda, gente. Eu recebi o Bem-vinda à América e eu pedi também para eles A Pequena Outubrista. Eu vou falar desses 2 livros ao mesmo tempo, por quê? Porque nós temos aqui 2 livros, esse principalmente, ele é mais ficção, porque ela vai trazer aqui para nós uma personagem que, por conta de um relacionamento tóxico familiar que ela tem ali, com o pai e a mãe, uma família que está junta, mas é uma família problemática, é uma família traumatizante, é tóxico o relacionamento. Então, essa menina que ela vai nomear de Ellen, ela decide, de uma hora para outra, parar de falar
como uma forma de se preservar, uma forma de se proteger. Então a gente tem aqui uma ficção com uma personagem. Aqui, em contrapartida, a gente tem um relato direto, porque em ambos os livros a Linda vai dar pra gente uma ideia de autobiografia, sabe? Ela como se ela estivesse pegando pitadas da sua história e colocando aqui. Então a gente vai lendo, quando a gente pesquisa sobre a história de vida da Linda, a gente entende que tem uma nuance autobiográfica permeando Bem-vinda América. E é uma edição, gente, igualmente lindíssima. É fininho, gente, mas é poderoso. É um livro muito interessante, mesmo padrão. A gente, inclusive, gente, olha, isso aqui são notas de rodapé. Olha o tamanho dessa nota. Essa é pequenininha, tá vendo? Mas essa nota é enorme. A gente tem notas de rodapé, a gente tem muita informação para enriquecer essa leitura. Então, nós temos diagramação, folhas amareladas, o espaçamento caprichado e uma história de ficção com algumas pitadas que nos levam a perceber ali pontos autobiográficos. Já em A Pequena Outubrista, nós temos a Linda contando para nós o período da sua história de vida, onde ela foi internada em uma clínica psiquiátrica e submetida a inúmeras sessões de eletroconvulsoterapia. Eles davam choques nas pessoas, terapia de choque. Literalmente, ela tomava choques para melhorar. E eles diziam que com certeza ela perderia as memórias, que ela não conseguiria assimilar muita coisa, ela esqueceria muitos fatos, muitos detalhes importantes. Mas, contrariando as expectativas, a Linda escreve esse livro, A Pequena Outubrista, e traz para nós a sua história de vida de forma muito emocionante, muito contundente. Essa é a Linda. E a gente tem igualmente uma edição lindíssima, gente. Mesmo padrão, gente. Folhas amareladas, diagramação, notas de rodapé, gente. Para você que fica curioso, porque eu também fico. A gente tem, ó, notas de rodapé. Olha a mancha, gente. Olha esse texto. Olha essa diagramação. Caprichada, não é verdade? Então tá aqui. E o último lançamento da editora Rua do Sabão. Gente, vocês acreditam que eu tô na metade já do livro, que eu não resisti? Eu já tô lendo, gente. Ó, aliás, eu passei da metade, olha isso. Eu já passei da metade. Um livro lindíssimo, gente, que livro. Eu preciso me segurar, porque eu quero gravar resenha. Eu preciso, gente, fazer um vídeo só para falar desse livro, porque aí eu vou ler trechos do livro para vocês, eu vou aproveitar bem o tempo para a gente conversar. Que livro, gente! De Memórias nos Fazemos, da Violante Saramago, a filha de José Saramago. É um livro de crônicas, de memórias, gente. Então aqui a gente será apresentado a um Saramago pai. Aquele que era amigo, aquele que dava broncas, sabe? Aquele que, de acordo com a Violante, na maioria das vezes não falava muito não, sabe? Tinha dia que ele falava, mas tinha dia que ele só olhava assim pra ela. E ali já caía a ficha toda pra ela já entendia aquele sabão silencioso. Gente, é um livro extremamente emocionante, eu já tô rabiscando. Eu vou mostrar pra vocês aqui, olha. Tem foto, gente, ó, um livro com foto. Deixa eu mostrar pra vocês, olha. Já risquei meu livro todo, gente, olha isso. Tem foto, gente, vocês viram? Ó, tá todo riscado, gente. É um livro emocionante, um livro incrível. Olha, não vou falar nada não, vou só mostrar pra vocês. Que eu já risquei o meu livro todo. E eu vou mostrar pra vocês aqui os detalhes. Olha essa contracapa, gente. Primeiro vamos lá, frente. Olha, detalhe. Olha a contracapa. Olha a Violante. Que lindo, gente.
dá a sensação de linha do tempo, não é verdade? Linha do tempo. Eu amei essa arte, porque esses detalhes geram muita identificação. Olha, essas linhas nos fazem pensar em linhas do tempo, de memórias nos fazemos, essa coisa, sabe, da vida passando, do tempo, das coisas acontecendo. Tem uma espécie de charge, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha que lindo. Da Violante e do Saramago. Olha que detalhe lindíssimo, riquíssimo. Gente, que edição primorosa. E que história, sabe? Como foi bom, como está sendo bom descobrir, conhecer esse Saramago pai, sabe? Conhecer a partir da Violante, esse Saramago que a gente conhece como escritor, o grande escritor, que inclusive no final de 2022 foi o centenário dele. Mas, assim, é uma experiência nova, sabe? É uma experiência única. E eu não vou falar mais nada não, porque eu tô me segurando aqui, porque eu quero conversar com vocês mais pausadamente sobre De Memórias Nos Fazemos no vídeo de resenha. Bom, gente, é isso. Esse é o vídeo exclusivo sobre os recebidos em parceria com a editora Rua do Sabão. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aí pra mim nos comentários se você já leu algum desses livros, o que você achou desse lançamento, se você ficou curioso, curiosa, ficou com vontade de ler. Deixa pra mim aí a sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. Até o próximo vídeo e viva a vida!